Causas anteriores das aflições. Capítulo 5, itens 6 a 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso codificador Allan Kardec. Nossa palestra tem que sempre ter a intuição, né, a vontade de consolar vocês, né? E quando a gente fala muito do Espiritismo, sempre vem o estudo de coisas que são, por exemplo, falar de aflição, né? Mas Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino, né? Será herdado até o reino dos céus, né? Então é uma bem-aventurança. Então nós vamos estudar por que há aflições na nossa vida de hoje, mas do ponto de vista das vidas passadas, porque tem as causas atuais das aflições. E aí vocês têm ideia de quantas encarnações cada um tem aqui? Vocês têm ideia mais ou menos? Já tentaram parar para pensar? Quantas vidas nós já tivemos até chegar aqui no TCE, né? Num ambiente assim, estrelado, com vídeo, todo mundo agasalhado, sem ter que correr de bicho, de nada. Quantas encarnações, gente? Aí é uma grande carga que nós trazemos, não é? Porque a gente sempre pensa nas causas atuais, né? Estou sem emprego, estou sem dinheiro, estou doente, estou isso, estou aquilo, porque às vezes eu provoquei aquilo, né? Porque eu saí sem agasalho no frio, vou ficar resfriado, uma causa atual, né? Mas, se a gente olhar para o passado, quantas coisas que nós temos, né? Como Deus é misericordioso, como Deus nos dá oportunidades, e a gente está aqui falar disso, e a gente se remexer um pouquinho nesse nosso passado. Então, nós vamos analisar o sofrimento do ponto de vista além da carne, mediante o chamado antigo, né? Do conhece a ti mesmo. Como eu disse para vocês agora, pedi para vocês fazerem uma reflexão, né? Conhece a ti mesmo. Nem toda aflição é culpa do agora. Deus não joga dados se há efeito a causa. Einstein que falou, né? Deus não joga dados, né? Cientista. E se há um efeito, há uma causa. Se nós sofremos alguma coisa de hoje, que não sabemos de onde vem toda essa aflição que nós temos, né? Porque nós estamos num planeta tão em rebuliço, né? Com tanta coisa assim acontecendo ao mesmo tempo, né? Tá cada vez, né? Tá pesado, né? Que Jesus falou, olha, calma, vocês vão ter paciência, tenham paciência. Se a viúva louca bater na porta lá, é problema dela, né? Ele deu vários alertas, né? Falou, fiquem firmes no caminho, no Evangelho, para a gente poder superar todos esses momentos. Então Deus é soberanamente justo e bom, portanto não age por capricho. Isso aqui nós vamos ler o Evangelho. Nem com parcialidade, nem com parcialidade. As aflições da vida têm, pois, uma causa e, desde que Deus é justo, essa causa há de ser justa. Eis o que de cada um deve bem convencer-se. Por meio de uma sábia restrição, Deus deixa ao homem o mérito de suas ações e a responsabilidade de suas faltas. Cada um é, assim, o artífice do seu próprio destino. Então nós construímos, né, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 10, editora FEB, porque dependendo da edição muda um pouquinho as palavras. Nós somos os nossos artífices, nós é que trilhamos o nosso caminho sempre. Não é o vizinho, não é os espíritos obsessores, né? Não são as coisas que acontecem, somos nós mesmos que estamos agora aqui passando pelas dificuldades que nós escolhemos. Então, as causas anteriores das aflições. Justiça e misericórdia divina, como eu disse para vocês. Deus tem as suas leis perfeitas, aí a gente tem lá como seguir as regras, e se a gente descumpre as regras, a gente tem uma aflição. Alguns falam pena, castigo.
Não, Deus não castiga. A gente fica aflito porque a gente fica ansioso porque nós fizemos coisa besteira, que nem ficar com a consciência pesada. Aí a gente renasce com umas coisas que precisamos corrigir. Então, a referência é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. O passado. Aí é a pergunta que a gente sempre faz. Se uma criança nasce cega, onde está a justiça se não houver vida anterior? Essa é a clássica distinção que o Espiritismo traz para nós e que nos consola, porque há uma explicação lógica para isso, né? Algumas outras religiões dizem, não, nasceu assim porque Deus quer que seja assim. Ou, né? Mas por quê? E se fosse só uma vida, como é que alguém vai viver vai nascer com deformidades, com problema que nem cegueira, que traz bastante aflição, né? Porque não é, mas o cego tem outros sentidos mais aguçados. Não, mas Deus deu os 5 sentidos, né? Se a gente puder usar eles todos, melhor, né? Então, seria Deus justo se não houvesse uma causa anterior? E aí eu me lembro que Jesus tinha um cego que ele curou, e ele disse, você veio cego porque você tinha essa missão. Ele viveu cego muito tempo até chegar a Jesus e poder com o seu magnetismo fazer ele ver uma cura, né? Então, pelo seu magnetismo. Acho que ele tinha catarata, vê que ele passou assim, com o magnetismo tirou a catarata, né? Dissolveu a catarata, né? Isso aqui pode ser uma explicação que veio agora à minha mente, né? Porque então, enigma do sofrimento. Por que um sofre mais? Aí aqui ficou a minha IA da Microsoft lá, não deu certo, hein? Ela não fez direito. Acidentes imprevistos. Flagelos naturais. Se a causa não é hoje, a justiça de Deus aponta para o ontem. Então, flagelos naturais. A gente nasce numa ilha lá no Pacífico que vai ter um vulcão que vai explodir. Por que eu nasci naquela ilha e não nasci na ilha do lado? Né? Por que aqui teve um tsunami e aqui não teve? Por que aqui vai ter terremoto e ali não tem? Por que a gente nasce em tais lugares? Porque precisamos passar por aquela provação. Aí já é uma... E os acidentes imprevistos, né? Quanta gente às vezes não entra no avião para o último momento do acidente e não entra, porque aquela pessoa não estava destinada a morrer naquele dia, né? Então ela tem um aviso, tem uma causa clássica, né, que a gente fala, puxa, né? Então, e aí várias pessoas se acidentam juntas. Geralmente essas são até expiações coletivas, né? Porque em outras vidas fizeram alguma coisa que eles precisavam passar aquela angústia de estar ali naquele momento, né? Porque não deve ser fácil, né? Então são essas coisas que acontecem conosco e a gente vai remontando lá para trás e vai perguntar, nossa, por que às vezes eu não consigo nada dar certo? Por que a minha família é tão difícil? Por que o meu filho tem tantas dificuldades? São causas anteriores que a gente tem resgates e vem aquilo lá como uma missão. Ou missão, porque todo pai e mãe é missionário, né? Isso é uma coisa divina. Mas tem também, eu vou falar ainda disso para vocês hoje. Então Deus é justo, é uma lógica da justiça. Aí que tem a palavra punir, né? Se somos punidos é porque fizemos o mal. Destaque, a felicidade aparente do mal é momentânea. A conta sempre chega. Então, não é bem punição, né? A gente tem umas regras. Eu acho que a aflição é uma modo de falar, olha, mas Deus não cria a punição. Ele não quer punir ninguém, ele não está preocupado com isso. Eu falo, olha, se você matar o seu irmão agora aqui, se você fizer assassinar uma pessoa, ou mutilar ela, é capaz de outra vida você vai criar um inimigo, esse inimigo vai te perseguir e vai querer te matar depois. Você vai atrair um monte de espírito ruim que vai ficar à sua volta e vão aproveitar de você e vão te subjugar, vão te obsidiar, né? Então, ou outra vida, como o Elias, o exemplo de Elias é bem claro, né?
O João Batista perdeu a cabeça. Então todo mundo sabe a história do João Batista. Ele tinha lá uma disputa, ele era sacerdote, e ele tinha uma disputa com o sacerdote de um rei lá, Barral, parece, e ele ganhou, transformou lá a cobra em cajado, né? Ganhou uma mediunidade de efeito físico. Ele era bom, então ele conseguiu provar que o Deus único, que ele tinha mais força que o Deus do Deus assim, com ele, Deus minúsculo, né? Com Deus minúsculo, aqueles deuses de sol, fogo. Aí ele falou, não, a verdade é o Deus único, nós defendemos o monoteísmo, o Deus maior. Mas ele, o que aconteceu? Ele ganhou a aposta, ganhou lá a mediunidade, e o que ele fez? Aí o rei falou, o que você quer? Em troca, a cabeça dos 40, né? Ele mandou cortar a cabeça, poxa, não foi misericordioso. Aí ele veio e teve a oportunidade de morrer na causa de Jesus, mas dando esse exemplo maravilhoso para nós, como é que é. Só que como ele perdeu a cabeça, como ele tirou a cabeça dos outros. Então, a gente tem que pensar nisso. Essa é uma causa anterior de uma aflição, né? Não deve ser fácil, né? Morrer decapitado. Então, é um exemplo que na Bíblia. A dor como educação. Então, a expiação e prova. Eu gostei muito dessa resposta. Expiação é o resgate do passado. Prova é o exercício para o futuro. Conceito, aceitar sem revolta é sinal de progresso espiritual. Então, expiação. Eu fiz um mal para alguém, eu fiz um mal para uma pessoa, eu fiz um mal até para uma coletividade, e vou voltar e vou expiar aquela falta. Então eu vou, de repente, se eu fui senhor de escravos e eu judiava daqueles escravos, eu era mau, né? Já era horrível ter escravidão. Aí eu ainda era perverso e mau, usava tudo e ainda fazia, né? Humilhava, castigava de forma desproporcional, né? Aquelas coisas. Eu voltarei como escravo. Aí vai também cair num lugar bem ruim. Vai ser também escravo de um perverso, de um cruel, para ele aprender, não devia ter feito aquilo, né? Então é uma expiação, é uma falta que tem que ser resgatada. A prova a gente escolhe. Estamos aqui no TCE estudando. Estamos nos aprimorando, estamos na nossa vida aqui trabalhando, cuidando da nossa família, cuidando das nossas coisas. Escolhemos essa prova, ou a prova, pode ter prova da beleza, da ignorância, prova da pobreza, vários tipos de prova. Cada um escolhe a prova, porque nós já temos essa capacidade. Nossos espíritos já evoluíram a tal ponto que a gente já consegue escolher a prova, junto com nossos benfeitores. Vão dizer, olha, você pode ou não, não adianta você querer fazer cinco provas. Eu vou perder os 3 braços, uma perna, mão. É uma prova cruel. A gente já viu gente mutilada assim, né? Que nasce sem nada, assim, né? É uma prova terrível, né? Porque também tem muita expiação para resgatar. Imagine os ditadores que trucidaram milhões de pessoas, né? Então, provas assim, se voltar sem perna, sem braço, só com o rosto respirando, já está resgatando, né? De uma maneira bem cruel. Bem difícil, desculpa. Cruel não, bem difícil. Deus não é cruel. Nem tem prova cruel. Ele vai ser uma prova muito difícil. Então, a prova é um exercício para o futuro. Tudo que a gente suportar agora, com calma, resignação, isso vai ser levado em conta depois. A gente vai chegar no plano espiritual mais aprimorado, mais consciente, né? Estudados, calejados pela vida, e vamos poder então olhar para frente e falar, olha, o mentor vai falar, olha, legal, o nosso anjo da guarda, você conseguiu cumprir essa prova, você cumpriu 70%, 50%, 100%, então é beleza, né? O completista, né? Não é aquele que chega lá falido, eu não fiz a prova. Eu fiquei com medo, eu larguei tudo, abandonei minha família, fui morar sozinho não sei aonde, larguei todo mundo e fui viver lá de esmola, porque eu não queria trabalhar, não queria ter responsabilidade. Acontece, né? Pode acontecer.
As pessoas que fogem, abandonam tudo, né? Então é uma prova, ele abandona a prova. Esses são os falidos. Por exemplo, eu vou reencarnar, vou trabalhar para ajudar as pessoas, vou ser um médico humanitário, porque eu tenho uma prova resgatada de outras vidas que eu fui um guerreiro cruel, aí eu volto como um médico humanitário. E aí eu fujo dessa prova. Então vai chegar lá e falar, olha, mas vai ter que repetir isso. Só que agora piorou um pouco, porque você não fez nada nessa sua vida, então você aumentou um pouquinho o débito. Em vez de você resgatar o débito, porque quem não faz o bem também não faz o mal. Não faz o bem, eu não faço o mal, mas você não faz nada, é a mesma coisa que não fazer mal para os outros, ou para você mesmo. Isso está no Espiritismo. Por isso que eu disse para vocês no início que o Espiritismo traz essa responsabilidade, é uma religião que faz a gente ser muito responsável e se cobrar muito. A gente se cobra muito. Só que o que a gente vai ter lá na frente? Consciência, e vamos ter mais paz, vamos ter uma possibilidade maior de nas próximas vidas, ou mesmo nessa vida, a gente ficar mais calmo. Já tem um pouquinho mais de paz, né? A gente já tem um pouquinho de equilíbrio. Equilíbrio é muito bom. Conhecimento. Ponto importante. A diferença é que a expiação é correção imposta. Remediar o erro. Não tem jeito. O mentor vai falar, olha, você tem que fazer, você tem que cumprir isso. Você fez. Prova, por outro lado, é a tarefa escolhida. Fortalecer a alma. Prova, por outro lado, é a tarefa escolhida. Fortalecer a alma. Não, a gente não é perfeito mesmo, mas desculpem aí o problema. Bom, a diferença, olha como é imposto. Então, as reencarnações, por exemplo, uma expiação que todos aqui estamos cumprindo. A reencarnação. Vocês acham que é fácil de reencarnar esse planeta? É uma expiação. Vocês têm que reencarnar no planeta de expiação e provas, na fase de ebulição social, na fase de guerra, na fase disso, na fase daquilo. E aí a gente olha para aquela imoralidade toda e sente o peso disso. Porque antigamente a gente nem sentia nada, né? A gente era meio ignorante, não sentia, né? Acontecia as coisas, não tinha informação, não sabia o que acontecia lá no outro reino, no outro lugar que tinha um cara louco, um cruel, né? Uns dirigentes, né? Ou que era um povo escravizado e nem sabia o que acontecia na África, na Ásia, não sabia. E hoje não, hoje a gente vê tudo isso e se martiriza, né? Fica condoído, fica com ansiedade, fica aflito, inclusive. Ficamos aflitos. Mas a prova é aquela tarefa que a gente escolhe. Então todo mundo sabe, quem olhar para vocês, a gente olha para nós mesmos e fala, estou lá na minha tarefa, no meu trabalho, vou lá no centro espírita, vou ajudar os outros. Então, tarefas que a gente tem, que a gente assume e que tem que levar com bom ânimo. Então, essa daqui é a quarentena do navio por tuberculose. Você lembra da Covid, né? Então, ninguém podia sair do navio. O que acontece quando... Então, vamos fazer um paralelo, que esse navio é o nosso planeta. Nós estamos todos aqui presos, ou hospitalizados, todo mundo está meio doente, ninguém está bem ainda, né? E a gente está lá em quarentena. Estamos lá viajando com o nosso barco, né? Ainda esse barco lá tem um chefe que fica em cima, tem um cara que fica embaixo, o marinheiro, tem lá o casa da máquina, tem umas profissões mais penosas que as outras, tem uns que mandam, outros que não mandam. E nós estamos aí, nessa quarentena, indo com o nosso planeta, espiando e fazendo as nossas provas. Então, a metáfora do navio. O navio e a cura. Só entra no mundo feliz quem está puro. O sofrimento é o remédio que limpa a chaga. Então, por que eu falo isso? Porque a gente precisa se conscientizar que essas aflições fazem parte desse plano, desse mecanismo de depuração do nosso espírito, de depuração da nossa vida, né? Só entra no mundo feliz quem está puro. Então, para ser puro e estar lá no mundo feliz vai demorar bastante, que são os mundos felizes, né? Só quando estiver puro. Por enquanto, a gente está aqui no navio ali,
Aí ele vai parar no porto, vai todo mundo passar lá, fica em quarentena, aí chega no porto, né? Chega no porto, aí chega no Porto Feliz, alguns vão descer, né? Nós vamos desencarnar e alguns voltarão para o planeta mais depurado, que é a promessa, né, de Jesus, ou alguns já vão mesmo para um lugar melhor, outro planeta, outro mundo, outra esfera, né? É isso que a gente tem que ter em mente, né? Que ali não dá para ler a metáfora do navio. Por que a gente tem que ter em mente? O sol da esperança. Sempre há um novo dia. Então, porque hoje ficou acesa a luz aqui. Por isso... Não, tá bom. A reencarnação é a oportunidade infinita de recomeçar. Então está aqui o Deus misericordioso. O Deus que nos permite espiarmos as nossas faltas graves, para esse resgate nosso, nos permite fazer as provas para a gente evoluir, né? E Ele sempre nos dá o sol da esperança. Todos nós temos sempre a reencarnação, a oportunidade infinita de recomeçar, infinita. Todos nós temos essas oportunidades constantes, infinitas, porque Deus é misericordioso. Como Ele é muito, muito bom para nós, Ele permite que a gente vá se depurando. Agora, você quer ir para a escola estudar ou quer ir lá para a escola e ficar brincando no celular? Ficar lá ou conversando? Depende, né? Você tem um livre-arbítrio. Você pode mentir para a sua família que foi estudar, não foi. Aí chega no fim do ano, repete ano. Ou tem aqueles que são muito estudiosos, né? Que todos têm a capacidade de estudar, de entender e vão sempre na escola. Agora, tem os espíritos que não tem nem isso ainda, né? Eles estão espiando, então como eles foram outras vidas, eles tiveram uma vida muito assim, negativa, às vezes eles não têm nem condição de estudar, né? Eles estão num lugar muito ruim, porque é uma aflição para que eles depurem e se aprimorem. Ou o espírito ainda é meio simples, né? Tem também os espíritos mais simples, que precisam passar por experiências, né? Para poder evoluir, para tentar um dia chegar lá, ó. Todos nós vamos nesse parquinho, na planeta Terra, aí um dia a gente vai estar lá, Deus ao fundo, indo para Deus, né? Ninguém sofre sem necessidade. A dor de hoje é o passaporte para a paz de amanhã, gente. Então é isso, é um passaporte. A nossa vida atual é o passaporte para onde a gente vai. Posso entrar num país, tem países que são mais difíceis de entrar, outros não. Né? Tem a porta larga, a porta estreita. Se a gente vai pela porta estreita, a gente consegue entrar em lugares mais difíceis, lugares melhores, né? Onde é menos bagunçado, onde a vida é mais organizada. A gente já sabe disso, a diferença entre um lugar organizado e um lugar desorganizado, né? A gente já sabe que isso é bom até materialmente, imagina intelectualmente. E aí tem a parte moral. Aí uma grande parte vem para um país bom, todo mundo é bonzinho, mas tem o problema de que tem muita gente ainda moralmente precisando evoluir. Mas a gente tem um impacto. O impacto em nossas vidas de ver as coisas feias nos faz evoluir, porque quando a gente fala, não, isso não está errado, isso está errado, vamos ser bons, vamos pensar no próximo, não vamos nos deixar levar por coisas assim, que não é bom para o povo, para o coletivo, aquelas coisas, né, gente? Que a gente já sente no mundo inteiro essa dificuldade, né? Quando a gente vê os dirigentes mundiais e fala, mas por que vocês gastam tanto com uma bomba e tem tanta gente que não tem o que comer, que poderia, né, usar o dinheiro para levar comida, ou mesmo poços de água lá para onde precisa ter água, né? E gasta-se trilhões de dólares em bomba. Né? Então, não é Deus que faz isso, né? Não somos nós que fazemos. Então tá bom, gente. Está no horário, Luísa? Olha, no horário, né? Meia horinha, né? Obrigado e desculpa aí a falha foi a minha inteligência artificial que fez isso comigo. Eu falei que era assim e ela fez errado.